Boa noite, a paz do Senhor. Então, irmãos, eu vim aqui nessa madrugada trazer uma palavra para o meu e para o seu coração. Andei dando uma meditada na palavra do Senhor e encontrei algumas coisas. Eu gostaria de trazer para você e para mim uma palavra de reflexão, uma palavra de direcionamento. E o título que eu coloquei para esse estudo que eu fiz foi Cooperando para o Cumprimento do que Deus fala. Mova-se por gratidão. Então, essa é a palavra. Então, eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 24. Vou estar lendo aqui para vocês, tá bom? No capítulo 34, versículo 24, a palavra do Senhor vai dizer assim: Lançarei fora as nações de diante de ti, alargarei as tuas fronteiras e ninguém cobiçará a tua terra. Quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor, o teu Deus. O que eu quero dizer com essa palavra aqui, irmãos? Aqui Deus ele estava declarando algumas leis para que o povo cumprisse. E nesse versículo Deus pedia que o povo subisse 3 vezes ao ano a Jerusalém para eles estarem diante do Senhor. Aqui Deus mencionava que as terras deles elas não ficariam sem segurança, sem alguém cuidar, se eles fizessem isso que Deus estava ordenando a eles. Então a terra deles não ficaria sem proteção. E se eles subissem a Jerusalém, como Deus ordenara, né? Então, é como se Deus dissesse assim: cuidem do que é meu, subam a Jerusalém, cuidem do que é meu, e eu cuido do que é de vocês, porque que o Senhor vai falar, né? Lançarei fora as nações de diante de ti, alargarei as tuas fronteiras e ninguém cobiçará. Aqui, quando o Senhor está falando ninguém cobiçará, é como se o Senhor estivesse dizendo ninguém vai fazer mal, ninguém vai prejudicar as tuas terras, porque eu estou protegendo, eu estou cuidando. Tem outra palavra do Senhor que vai dizer buscar as coisas buscar o reino do Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, basicamente, o que eu quero é que vocês meditem comigo nessa noite, na verdade, através desse vídeo, né, é justamente essa questão sobre a gente fazer o que Deus pede para que haja a mão dele sobre a nossa vida. Mas não somente a mão da misericórdia, mas a mão do favor divino, aquele favor imerecido, aquele amor, aquele cuidado. Então, eu vou continuar aqui. Em Mateus 6:3 vai dizer, né? Buscai o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, é como se Deus dissesse assim: façam a sua parte, que eu vou fazer a minha. E sabe, irmãos, nos últimos dias Deus tem batido numa tecla comigo sobre um tipo de ensinamento, e eu tenho gostado muito disso, porque eu aprendi isso no mundo antes mesmo de eu me converter. Nesses meus 12 anos que eu passo por uma dificuldade, Deus tem me ensinado muita coisa. E nesses últimos tempos, depois da minha conversão, Deus tem me ensinado aquilo que eu já aprendi de uma certa forma lá no mundo. Deus tem me mostrado com mais clareza agora dentro das suas leis, dentro dos seus princípios. Deus tem me mostrado que lá fora ele já estava me ensinando algo. E quantas vezes a gente, mesmo estando no erro, Deus está apontando para uma direção. Deus está nos dando uma direção, mas a gente às vezes não atenta. Então, muito eu aprendi enquanto eu estava no mundo sobre a reciprocidade. E isso foi algo que muito me moveu durante esses 12 anos, além de amor ao próximo, que eu tinha a palavra como empatia, né? E o que eu quero dizer nesta noite aqui, eu quero passar ensinamento para vocês, assim como eu medito e levo isso para a minha vida, é que Deus ele quer que a gente faça algo, que a gente coopere com Ele, sabe? A palavra do Senhor vai dizer em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Vocês conseguem notar comigo, irmãos, que assim como Ele vai dizer em Êxodo 34:24, que se vocês fizerem o que eu quero, eu farei o que vocês também precisam, eu cuidarei de vocês. Ele está dizendo aqui em Tiago 4:8 a mesma coisa, reciprocidade. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E o que eu quero passar a mensagem de um entendimento? É que Deus ele espera algo de nós. Não que Deus necessite. Deus não necessita da nossa ajuda, Deus não necessita dos nossos esforços. A gente faz isso porque a gente entende. A gente entende o favor imerecido que a gente recebeu através de Cristo, a nossa salvação. E quando a gente entende isso,
de certa forma, nosso coração queima para que a gente possa retribuir. Não que a gente alcance a retribuição, porque isso não tem como pagar, né? A salvação não tem como pagar. Mas, de certa forma, a gente entende que é necessário a gente agradar ao Senhor, que é necessário eu me comportar de uma forma que ele se sinta feliz comigo, que eu seja uma boa filha perante os olhos dele. Uma das coisas que eu medito muito, porque eu também sou mãe, é no sentido de pais e filhos, né? Quantas vezes a gente instrui o nosso filho, a gente dá conselhos, a gente explica como a gente quer que ele faça as coisas, e a gente espera que ele compreenda, a gente espera que ele faça aquilo que a gente passou para ele, mas quantas são as vezes que os filhos não obedecem? Mas aqui eu não quero tratar da desobediência. Aqui, nesse caso, eu quero tratar sobre como é o comportamento de pai e filho. Então, os pais, eles dão esses bons conselhos aos filhos, premeditam essas coisas como eles deveriam fazer, e muitas vezes os filhos, eles não praticam isso. E o que a gente, como pai, e como mãe, a gente espera? A gente espera o melhor para o nosso filho, né? E a gente sabe que muitas das vezes eles não vão seguir os nossos conselhos. Lamentável, mas é verdade. Então, o que acontece? Muitas vezes vai ser necessário que a gente entenda e a gente explique para os nossos filhos que nada que eles fizerem vai mudar com que a gente deixe ou não de amar eles. Só que o que eles fizerem para nós não vai mudar também esse amor. O exemplo que eu quero citar aqui, bíblico, é a citação de o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, tanto quanto o outro filho, ambos eles eram amados pelo pai. Tanto aquele que tinha intenções boas e atitudes boas, tanto aquele que não tinha. O que muda é quem agrada ao pai. E aquele que estava fazendo as coisas de forma incorreta, ele não estava agradando tanto ao seu pai. Deus, ele nos ama independente de como a gente se comporta. Mas se a gente agrada a ele ou não, isso é outro negócio. Isso é outra história. O amor de Deus, ele é imerecível justamente por isso. Porque quantas vezes a gente somos filhos desobedientes? Mas você não deixa de amar o seu filho só porque ele não fez o que você disse. Você continua o amando. Só que você começa a depositar mais confiança a partir do momento que você vê que ele está ali obedecendo. Isso começa a te agradar. Isso começa a fazer com que o convívio de vocês melhore, porque há confiança. E a obediência, principalmente. E uma das coisas que Deus mais fala e mais pede de nós é a obediência. Obediência à sua palavra, obediência aos seus princípios. Então, é sempre necessário que a gente medite nessas coisas e que a gente tenha um entendimento sobre isso. Então, em contrapartida a este texto, de que Deus fala, que eu estou falando sobre a reciprocidade que eu encontrei na palavra, em contrapartida a isso, eu quero dizer o que acontece quando não obedecem ao Senhor, tá? Quando deixam de fazer as coisas buscando o reino de Deus em primeiro lugar. A gente vai procurar, e se a gente procurar na Bíblia Sagrada, a gente vai encontrar no livro de Ageu. Vou abrir aqui. No livro de Ageu 1. O que acontece? No livro de Ageu 1, eles deveriam estar se esforçando para fazer as coisas do reino de Deus. Mas eles não estavam. Estava cada um cuidando das suas preocupações, das suas casas, dos seus alimentos, das suas vestes. Estava cada um preocupado com o eu mesmo. E é isso que eu quero falar para nós. A gente deve tirar esse egocentrismo e trazer para dentro de nós e para dentro da nossa vida o cristianismo, o cristocentrismo. É viver Cristo, é fazer as coisas para agradar ao Senhor. Então, eu fiz uma anotação aqui que diz assim: se eu não colaboro e eu não me esforço, como eu quero grandes resultados? Como eu vou querer grandes resultados do Senhor se eu não pratico seus princípios? Você vai passar a mão na cabeça do seu filho quando ele faz algo errado? Tem gente que faz, mas e qual é o resultado disso? É um filho obediente ou é um filho mais rebelde ainda? Um filho mimado? Com Deus é diferente. Deus, ele necessita que a gente obedeça. A palavra é clara em dizer: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Deus, ele sempre necessita, não que ele, perdão, a palavra não é necessita. Deus, ele sempre espera de nós um passo. E ele dará o segundo. Um exemplo sobre isso também é que Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção de filhos, está na própria palavra descrito. Mas se a gente for ver,
Abel e Caim, ambos fizeram uma oferta ao Senhor. Ambos fizeram uma oferta, ambos queriam agradar ao Senhor. Só que Abel fez uma oferta que tinha princípios do Senhor. E Caim não fez essa oferta com os princípios do Senhor. Então, muitas vezes a gente se encontra numa situação onde a gente está fazendo algo e a gente acredita que é bom, mas a gente pode melhorar. Mas a gente pode praticar melhor dentro dos princípios do Senhor. Basta a gente meditar na palavra dele, basta a gente buscar agradá-lo. Então, o que eu quero dizer? Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Então, por mais que Deus ali amasse tanto Abel quanto Caim, ele fez acepção da atitude, Deus sondou o coração, e ele viu qual teve a melhor atitude perante ele. Então, muitas vezes é isso que a gente necessita, é a gente ter controle e noção das nossas atitudes, a gente saber que a gente pode melhorar. Voltando para o livro de Ageu, o povo estava procedendo de forma incorreta, né? No versículo 1:6, a gente vai ler aqui, Deus vai falar assim, Deus levanta o profeta Ageu, porque o povo estava precisando de um direcionamento. E a gente nota na palavra do Senhor que toda vez que o povo está precisando de um direcionamento, Deus levanta os seus profetas. Não fazendo acepção de pessoas, não fazendo acepção de pastores, mestres, enfim, não fazendo isso, mas é a palavra do Senhor. Deus, ele sempre levanta o profeta quando ele precisa dar um direcionamento. Está estabelecido por Deus essa lei. Então a gente vai ver que Deus levanta o profeta Ageu aqui para falar a esse povo, por intermédio de Ageu, Deus falaria a esse povo. E aí a gente vai ler no capítulo 1, versículo 6, Deus vai falar bem assim: semeais muito e colheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. O que Deus está falando aqui? Deus não está dizendo vocês não trabalham, vocês não fazem. Não é isso. Semeais muito. Pelo contrário, Deus está dizendo vocês trabalham, vocês fazem isso muito, só que vocês estão fazendo isso com o intuito errado. E quantas vezes nós, como servos e filhos, a gente faz muito, mas a gente está fazendo com o intuito errado. A própria palavra vai dizer, tudo me é lícito. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Perdão. Então, quer dizer, tudo posso. Então, eu posso fazer determinadas coisas, mas isso não quer dizer que a forma como eu a executo seja lícita. Aqui o povo, ele estava semeando muito, mas ele não estava semeando para o Senhor. Ele não estava fazendo as coisas com o intuito de agradar em primeiro lugar o Senhor. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, por mais que o povo estava fazendo, não estava fazendo com a intenção certa. Não estava agradando o Senhor. Então, é necessário a gente tomar esse cuidado sobre o que a gente está fazendo, se realmente está agradando o Senhor, se está de acordo com a palavra dele, se está de acordo com os princípios dele. A gente vai ver no versículo mais abaixo, versículo 10, que vai falar bem assim: por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. O que acontece? Como o povo não estava trabalhando com o intuito de agradar o Senhor, estavam fazendo para o seu próprio benefício, Deus, ele também é recíproco. Da mesma forma que você age, Deus é justo, né? Então, da mesma forma que você age, haverá uma reação. Toda ação tem uma reação, né? E se a sua ação for positiva, a reação vai ser positiva. Se a sua ação for negativa, provavelmente que a reação será negativa. Então, notem a importância da gente estar fazendo as coisas de forma correta e principalmente não correta, porque muitas vezes o que a gente está fazendo é lícito, mas não é agradável ao Senhor. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai, no versículo 7, versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aplique o seu coração ao caminho do Senhor. Aplique o seu coração àquilo que Ele espera de você. Então, continuar aqui sobre o estudo, Deus, ele precisa que a gente faça as coisas de acordo com a palavra dEle. Ele necessita disso para poder nos abençoar, porque Deus quer nos abençoar. Deus disse que nós comeríamos do melhor dessa terra.
Só que essas bênçãos, elas não se tratam de bênçãos financeiras somente. A gente pode abranger isso de uma forma maior, por exemplo, paz, saúde, longanimidade, mansidão, sabe? Ter harmonia no seu lar, ter amor, saber que você está saindo do trabalho de um dia exaustivo e tem alguém te esperando em casa. Quão maravilhoso isso é. Isso se trata de uma bênção do Senhor, não se trata somente de bênção. Quando a gente fala de bênção, a gente não fala somente de bênção financeira. A gente fala de saber que tem alguém esperando por nós, que alguém se alegra em saber que vamos chegar em casa, que nós nos alegramos a saber que vamos ver os nossos entes queridos, que tem gente esperando por nós. Isso é uma bênção. Ainda mais nos dias de hoje, como os dias são tão difíceis, o amor está esfriando. Então, no capítulo 2, a gente vai ler mais para frente, capítulo 2, irmãos, versículo 18 e 19. Vou estar lendo aqui. Deste dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Há ainda semente no celeiro? É uma pergunta. Até agora a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Então vamos resumir o que estava acontecendo aqui. O povo estava trabalhando pelos seus próprios benefícios, mas não estava sendo suprido. E o que acontece? Até ali eles estavam vivendo de forma desprovida. Eles tinham, mas não era o suficiente. O que eles tinham não estava suprindo o suficiente. Porque a própria palavra vai dizer que eles tinham, mas era como se colocasse o dinheiro num saco furado, né? Então eles tinham, mas eles também não tinham. Então era algo assim que não era suficiente. Mas quando a gente coloca a nossa casa em ordem, que foi o que Deus falou através do profeta Ageu, coloca a casa em ordem, eles teriam a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre eles. Então, basicamente, o que aconteceu aqui foi isso. Eles começaram a colocar a casa deles em ordem e Deus começou a os abençoar dali em diante. Então, quando você se posiciona, Deus atenta para você de forma diferente. Quando você se posiciona de forma diferente, Deus se posiciona de forma diferente. Notem que quando eles estavam pensando em si próprios, nos seus próprios benefícios, Deus fechou os céus, né? Mas, quando eles começaram a se posicionar de forma que Deus queria, Deus abre e os abençoa. Então, não sejamos indiferentes. Aqui, o Senhor nos ensina a nos dedicar mais a Ele. Não porque Deus precisa disso, né, irmãos? Porque Deus não precisa disso. Nós é que precisamos da bênção e da presença dEle todos os dias na nossa vida. Então, é justamente isso, né, irmãos? É necessário com que a gente tenha esse alinhamento com o Senhor, esse entendimento sobre o que Deus espera de nós, e não porque Ele precisa, porque nós precisamos, porque nós queremos alcançar, sabe? A palavra do Senhor vai dizer em Lucas 13:24, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, por entrar pela porta estreita, porque eu, no caso Jesus, vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. Notem que procurarão e poderão está indicando futuro. Então, o que eu disse nessa palavra aqui? Esforcem, que esforcem para fazer aquilo que é princípio do Senhor, para fazer aquilo que é agradável a Ele. Porque muitos tentarão, muitos, aqui vai dizer, ó, muitos procurarão entrar e não poderão. Então, tem muitos que estão fazendo as coisas de forma correta, mas não é a forma mais agradável ao Senhor. Estão fazendo, mas pode fazer melhor. Estou buscando, mas eu posso buscar melhor. Tem uma palavra também que vai dizer em Lucas 10:14. Vai falar bem assim, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Notem a sequência da palavra todo e toda. Deus está pedindo, não é pouco. Deus está pedindo tudo. Se entregue a mim por completo, toda a intensidade. Então não queira dar para Deus pouco e esperar que Ele vai te abençoar de forma abundante. E aquela bênção é aquela coisa que eu estou falando, não é somente financeira, né? Seja em todas as áreas, seja na saúde, né?
Então, não queira dar pouco para o Senhor, não dê migalhas ao Senhor, não dê migalhas àquele que te oferece tudo. Darei do melhor desta terra para vocês, é isso que ele está dizendo. Mas o que, que nós estamos buscando? Como nós estamos nos esforçando? Porque a palavra vai dizer: esforçai-vos para entrar por esta porta estreita. Então vamos nos esforçar mais, vamos nos dedicar mais. Estou fazendo, mas será que eu posso fazer mais? Será que eu não posso fazer melhor? Sempre a gente pode melhorar, sempre a gente pode nos aperfeiçoar, ainda mais se for pelo Senhor. Nunca chegaremos ao ponto de conseguir pagar aquilo que Ele fez por nós, porque é imerecido e nada que a gente fizesse seria o suficiente. Mas uma coisa que eu entendo, eu guardo no meu coração ao longo da minha caminhada, é que tudo que eu fizer ainda é pouco. E a própria palavra vai dizer em Gênesis que Deus ele soprou dentro de nós. Ele soprou dentro de nós e ele houve vida, sabe? Então, no momento que agora está sendo voz de dentro de mim, esse fôlego está saindo para fora, é o fôlego do Senhor. E eu determinei isso perante o Pai, e eu compartilho isso, que é algo pessoal meu, mas eu compartilho com vocês. Falei para o Senhor: enquanto houver em mim o fôlego que tu soprastes, assim como dizia Salomão, tudo vem de ti, tudo volta para ti. Então, enquanto houver fôlego em mim, o próprio fôlego que tu soprastes, este fôlego em mim retornará a ti em forma de adoração, em forma de gratidão por tudo que tu fizeste por mim. Mas mesmo eu fazendo isso até o fim dos meus dias e até o fôlego ser tirado de mim, ainda não seria o suficiente. Mas seria a minha forma agradável de agradar o Senhor. Seria a minha forma de sacrifício de agradar o Senhor. Então, que a gente possa ter uma dedicação maior nesses últimos tempos, porque cada vez está mais difícil. Mas quando a gente começa a entender o nível de profundidade que Deus quer nos levar, e a gente começa a se dedicar a isso, não vou dizer que começa a ficar mais fácil, mas começa a ficar mais, como eu vou te explicar? Começa a ficar mais alegre, a gente se sente mais leve. Por mais que a gente passe por tribulações, a gente se sente alegre porque a gente sente que a gente tá no caminho certo, a gente sente que Deus nos responde de forma positiva. Tem vezes que a gente erra, sim, todos nós erramos, mas quão bom é a gente ver que Deus ele está se agradando do que a gente está fazendo, está se agradando da nossa busca, que nem o rio lá de Ezequiel, que o anjo mediu em côvados, sabe? É o rio do Espírito, que a gente não queira que essa água bate somente no calcanhar ou nos joelhos, que a gente mergulhe nesse rio do Espírito. Deus, ele quer dar tudo, mas ele necessita não, né? Mas ele espera que nós busquemos isso de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E a própria palavra vai dizer: quando estou fraco, forte estou, porque a graça do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando a gente usa a própria palavra para vencer o mal, assim como Jesus fez com Satanás, a gente consegue passar por cima disso. Tem estratégias, né, em toda a palavra do Senhor tem estratégia para qualquer tipo de situação. Mas às vezes a gente quer vencer pelo nosso próprio braço. Aquele povo estava querendo fazer para eles mesmos. E estava colocando as coisas como se fosse num saco furado. Porque a gente sabe que sem Deus a gente não vai longe. A gente não vai longe. A gente até vive. Na verdade, a gente não vive, a gente sobrevive. Porque viver algo mesmo é estar no centro da vontade daquele que nos criou. A palavra vai dizer que a gente foi criado para servir a Deus, para alegrar a Deus, né? Então, que a gente possa fazer isso com êxito, com alegria. Então, aqui eu vou continuar. O entendimento. O uso correto desta lei espiritual, da reciprocidade, do juízo de Deus. Eu usei a palavra reciprocidade, mas a gente também pode usar a palavra juízo, porque Deus ele é o justo juiz, né? Então ele mede as coisas de forma correta. A própria palavra vai dizer: pode uma árvore boa dar maus frutos? Pode uma árvore má dar bons frutos? Não, não pode. Então, pode eu fazendo o mínimo receber o máximo? Não, não pode.
Pode eu, dando o máximo, receber o máximo? Com certeza. A palavra diz. Então, a gente precisa meditar nisso e trazer isso para a nossa vida, no nosso cotidiano. Então, o entendimento e o uso, principalmente o uso. O uso é a obediência, a executação disso, executar isso. O uso correto dessa lei espiritual nos ajuda a ir além da mediocridade. E por que mediocridade? Aqui eu falo da pobreza, é a condição, é o estado. Porque aquele povo, ele estava num estado de pobreza, numa condição de pobreza. E quantas vezes a gente está de uma forma pobre espiritual? Pobre de alegria, pobre de amor. E Deus não quer isso para nós. Nós, como pais, queremos dar as coisas más ao nosso filho? Não. Mas tudo vai depender da forma com que ele se comporta. E Deus espera um comportamento melhor de nós. Então, a executação, fazer o uso disso, ele nos ajuda a entrar em uma intimidade profunda com o Senhor. Nos ajuda a gente ter uma intimidade maior, ter um entendimento maior e receber de Deus aquilo que ele tem preparado para nós. O próprio Espírito Santo, ele faz esse papel de nos ajudar todos os dias. Mas quando a gente acorda, será que a gente pede o auxílio? Sabe, no dia de hoje, Deus tem preparado algo para mim e para você. Que possamos pedir ao Espírito Santo nos ajude a trazer para a terra, o céu, aquilo que no céu o Senhor já tem liberado para nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Não é nós ir até lá, é o reino vir até nós. E como o reino vai vir até nós? Obedecendo, seguindo os princípios. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Então nós vamos perante ele e ele vem até nós. Então é isso, que a gente possa meditar nessa palavra, que a gente possa melhorar. E notem a sequência de todo do que Deus diz. Notem isso, todo. Todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a força. Deus espera isso de nós. Porque Deus quer nos dar algo em abundância. Mas não tem como a gente receber isso se a gente não estiver se comportando de forma adequada. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. E que as nossas atitudes venham melhorar, cada dia mais. Ninguém é perfeito, não seremos aqui. Mas que a gente possa estar em um processo de santificação diária. Porque a própria palavra vai dizer que Cristo está ordenado, que Cristo só venha quando houver uma restauração total. Restauração total. Enquanto não houver essa restauração total, Cristo não vem. Então, que a gente possa começar essa restauração dentro de nós, dentro daquilo que a gente executa. Que essa palavra venha edificar o meu coração, que essa palavra venha edificar o teu coração, que a gente possa andar em obediência a essa palavra do Senhor, aos seus princípios. E que a gente possa, cada dia mais, agradar ao Senhor. Quero compartilhar, então, já com vocês a última palavra aqui para finalizar, lá no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo 2, 4. Vai dizer bem assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Notem que a palavra diz: somos soldados. Primeiro a gente é salvo, a gente é alcançados para alcançar. A gente é salvos para alcançar pessoas para a salvação. Outra coisa muito importante que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, é que antes mesmo de Jesus ser o nosso Salvador, Ele é nosso Senhor. A palavra vai nos dizer isso. Então, que a gente possa meditar nessa palavra Senhor. Senhor. Jesus é o nosso Senhor. A salvação, o Salvador, é a consequência de tratá-lo como Senhor. E se a gente for ler na Bíblia, como é que é tratado o Senhor? Eu sou propriedade do meu Senhor. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, o Espírito Santo está selado. Se é isso, como condiz na palavra, se a minha vida está condizendo com o que diz na palavra, então eu tenho que tratar primeiro Jesus como o Senhor da minha vida.
Não são mais as minhas vontades, não é mais o que eu faço, o que eu quero, o que eu preciso. É o que Ele quer de mim, é o que Ele precisa de mim. Não necessariamente que Ele necessite, né? Mas é o que Ele espera. Ele espera certas atitudes de nós. Então, que a gente venha tratar Jesus mais como Senhor, porque tem muitas pessoas que estão tratando Ele somente como Salvador e esquecendo do Senhor. E é justamente isso que tem que ser restaurado nas igrejas. Não digo nas igrejas em específico, mas em todo o evangelho, todo o cristianismo. É necessário essa restauração total para que Cristo venha. Sim, como já predisse os seus profetas. Então, como haverá essa restauração? Através de tratar Jesus como Senhor. Salvação é a consequência. Quando a gente citou aquela palavra ali, que muitos tentarão entrar por essa porta, por que, que eles não, por que é o que alguns não conseguirão? Porque estão tratando Jesus mais como Salvador. A gente, como ser humano pecador, a gente gosta de pegar a parte positiva e jogar a negativa para lá, né? Mas Deus, ele quer justamente isso de nós. Ele quer que a gente seja obediente a Ele. Ele quer que a gente se submeta a Ele. Não porque Ele é soberano somente e porque Ele manda na gente. Não. Porque quando a gente entende isso com o nosso coração, ainda fazendo tudo isso, ainda é pouco. Ainda é pouco. Então, que a gente possa se dedicar cada dia mais. Que a gente possa fazer as coisas com mais êxito. E aqui nenhum soldado em serviço. Todos nós somos soldados em serviço. E quando Paulo fala que se embaraça com o negócio dessa vida, Paulo não está dizendo que você não faz. Ele está dizendo que a forma com que você executa não te embaraça. E a palavra embaraça, ela tem o significado de não atrapalha, não te prejudica. Então, que a gente mesmo não se prejudica como esse povo estava fazendo. Eles eram para construir o templo. Depois eles construíram o templo. Mas foi necessário que Deus levantasse um profeta para trazer essa direção, porque todas as vezes que Deus levanta profetas é justamente para dar direção. E que a gente possa ter um direcionamento de Deus nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, enfim. Que a gente possa ter um direcionamento de Deus para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso caminho com Cristo. Tratemos mais Cristo como nosso Senhor, façamos a vontade dele, não a nossa. Não a nossa. Porque eu não vou querer ler a Bíblia hoje, eu não vou querer orar, eu não vou querer jejuar. Mas quando eu passo a entender dentro do meu coração que nada que eu faça ainda seria o suficiente, eu faço isso com a consciência de que ainda é pouco, mas dentro das minhas limitações, eu faço o possível para Deus. E Ele faz o impossível por mim. E para que haja essa reciprocidade do Senhor para conosco, é necessário que as nossas atitudes sejam corretas, sejam agradáveis a Ele, a fim de agradar aquele que nos alistou. Como vamos agradar ao Senhor se nós estamos dando migalhas a quem quer nos dar algo maravilhoso que é a salvação? Não trate Senhor Jesus primeiro como Salvador, trate primeiro Ele como Senhor. A salvação é a consequência da obediência ao nosso Senhor. E é isso que precisa ser restaurado na igreja. Na igreja, em todas as pessoas, em todos os corações. Não abrange, assim, aqui, eu não coloco todo mundo nisso, né? Mas em algumas pessoas, inclusive na minha vida, quando eu comecei a meditar nisso, quando Deus começou a bater nessas teclas comigo, eu comecei a entender certas coisas e mudar nossos comportamentos. E é necessária essa restauração e ela tem que começar dentro de nós. Se ela não começar dentro de nós, não adianta a gente apontar para o próximo. Não somos nós o juiz. Então, que a gente possa ser bons soldados, e a fim de agradar aquele que nos alistou, sendo obedientes, praticantes da sua palavra e dando o melhor que a gente tem em nós. O melhor. Não dê migalhas e espere resultados grandiosos da parte do Senhor. Porque a própria palavra vai nos dizer que Deus ele é recíproco, Deus ele é justo. Então que a gente entenda que o que a gente semear, a gente vai colher. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Mas a palavra vai dizer aqui em Ageu, sobre de novo o quê? A palavra vai dizer aqui em Ageu, né, irmãos?
Semeais muito e recolheis pouco. Tem gente que semeia muito, mas colhe pouco porque não está semeando como o Senhor quer. Não está semeando debaixo da vontade dele. Não está semeando para ele. Então que a gente possa meditar nessa palavra, que a gente possa melhorar nossas atitudes e que tudo que a gente faça seja para a glória do Senhor, seja para, de certa forma, agradá-lo. De certa forma não, para agradá-lo, com certeza. Porque com certeza, não por barganha, né, irmãos? Ah, não vou agradar a Deus porque ele vai me dar algo em troca. Ele já fez a melhor proposta. Ele já ofereceu o melhor sacrifício que foi Cristo. Então nada que eu faça pague isso. Mas ainda assim ele nos convida para viver algo bom nesta terra. Só que como nós vamos viver isso se a gente não é submisso a ele? Se a gente não melhora por ele? Que a gente possa ser pessoas melhores, irmãos melhores, filhos melhores, pais melhores, amigos melhores. Que a gente possa ser melhor cidadão em nossa própria pátria. Porque a mudança ela tem que começar no nosso círculo familiar, no nosso bairro. Não adianta a gente querer ganhar nações se a gente não ganha nossos próprios. Não adianta a gente querer mudar o mundo se primeiro a gente não mudar a gente. Então que a gente venha trazer essa mudança de dentro para fora. E que seja restaurado o evangelho para que Cristo volte e para que não poucos, como diz a palavra, mas que esses poucos sejam muitos que entrem por essa porta estreita. Que a gente encontre dentro de nós o melhor para dar para Deus. Dentro daquilo que a gente entende que a vida de cada um é diferente, mas dentro daquilo que a gente pode fazer, dentro do possível para nós. Esta é a palavra que eu tenho para o meu e para o teu coração, que a gente venha meditar nisso, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha entrar com providência, que Ele venha nos ajudar a trazer essa mudança para nossas vidas, para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa alma, que é a mente, vontade, sentimentos, vontade e emoções. Que os nossos sentimentos sejam para agradar ao Senhor, que as nossas emoções sejam para agradar ao Senhor, que as nossas atitudes sejam para agradar ao Senhor, que a gente viva por Ele e para Ele, que a gente cumpra o nosso papel como bons soldados. Essa é a palavra para o meu e para o teu coração. Que Deus abençoe.